Ah, perfeito. Eu não sei se você notou, Leire, que a atividade que foi colocada, inclusive na agenda do professor Thiago, eu até ia comentar isso na nossa reunião, ele está uma inconsistência. Quando a gente executa o sistema, ele não mostra algumas informações, como se eu for executar para você, nessa agenda, talvez você não deva ter percebido, não sei se você vem com atividade, mas é legal eu comentar isso, e aí depois se tiver outras dúvidas, né, a gente vai tirando aqui. Deixa eu só compartilhar a tela com você. Deixa eu ver. Ok. Escreve para mim se você está conseguindo ver a tela, por favor. Não estou vendo, professor. Tá vendo certinho? Não, Ah, não está vendo? não. Não tem, porque às vezes ele demora um tempinho mesmo para colocar a tela. Eu falo, mas eu vou tentar reproduzir a mesma tela. E o áudio também está bem ruim, né? Ainda está vendo? Um pouquinho de chiado e assim, não dá para entender muito, não. Eu estava preocupado com isso. Tem coisas que não são gratuitas. E agora eu estou me escutando? Ô, Meire, agora você está me escutando ou não? Agora estou. Agora tá legal, né? Eu mudei para o meu celular. Com relação à tua Ah, dúvida sobre os links, no primeiro dia, não sei se você participou da primeira reunião nossa no sábado, eu comentei que os links estariam dentro dos fóruns. Cada fórum, cada agenda, eu coloco o link lá e coloco no aviso qual vai ser o endereço da nossa reunião, se você puder participar de forma síncrona, tá? Eu não sei se certo. chegou a dar uma olhadinha, dá uma olhada depois nos fóruns, que lá tem os links para o YouTube de todas as nossas aulas, com exceção
da última aula, que eu tive um problema aqui na rede da escola e eu não consegui ministrar ela. Mas todas as outras estão disponíveis no link do YouTube, tá? Certo. Na verdade, assim, como eu tive dificuldade na agenda anterior, acho que foi essa que eu procurei, assim, porque eu não conseguia resolver, teve a questão da queda de energia, nem sabia se isso era possível acontecer. Assim, a gente acaba na prática, quando a gente não. Tá tendo um corte da sua voz, tá? Eu não estou te escutando Tá. muito bem. Não, eu tive dificuldade na agenda anterior por conta da queda de energia, por conta do meu equipamento, né? Até o professor de TI tentou me ajudar, né? Eu fui participei do encontro dele, mas assim, que nem mandar, porque assim, o equipamento não tinha mais, então assim, o que eu tenho aqui é muito ruim, a tecnologia que eu tenho aqui, os equipamentos aqui são muito ruins. Entendi. A tua voz ainda está cortando um pouco, mas eu entendi que você participou de uma reunião com um professor de TI, né? E ele Isso. te auxiliou nessa questão, né? Qual Não, que seria o problema? ele ia me auxiliar, só que eu não consegui mandar para ele por conta dos meus equipamentos, porque faltou energia, então assim, e como a gente concilia o estudo com o trabalho, com outras coisas, às vezes quando a gente termina, não tem assim, não dá tempo para estudar o material, Uhum, implementar e depois mandar a dúvida, né? É tudo muito corrido, né? Então, às vezes não dá, não tem como, uhum. né? É, Mas o ideal, Meire, é que assim que surgir, é claro, a gente tem alguns horários específicos de tutoria, né? A gente não, por exemplo, muitos alunos acabam mandando no final de semana, que é o horário que vocês estão mais tranquilos mesmo. É normal isso acontecer. Só que muitas vezes o professor na segunda-feira não tem esse atendimento, né? Então vai te responder lá para a terça, quarta. Então, assim que for surgindo as dúvidas, eu sei que tudo é meio, né? Toda semana tem uma agenda, a gente tem que se preocupar, mas a participação no fórum de dúvidas, que tem um link, todas as agendas, eu não sei se você chegou a dar uma olhada, tem um link do sim. fórum. E nesse Hum. fórum, assim que se tiver tentando fazer alguma coisa, surgiu essa dúvida, manda no fórum, porque aí no nosso encontro síncrono, a gente já pode começar ele já tirando essa dúvida ou já responder no próprio fórum, tá? Porque às vezes os colegas também podem ter a mesma dúvida, né? Muitas vezes vão imaginar que eu chegando bem num dia, uma dúvida bem no dia do professor que ele não está ministrando, ficando ali na tutoria, mas algum colega seu já implementou alguma coisa parecida e ele pode estar te auxiliando também, tá? Então, eu sei É, que é complicado, né? Mas tentar ir tirando essas isso. dúvidas no fórum, no Correio Tech, mesmo se for no Correio Tech. O que eu fiz, assim, com o meu grupo, eu pedi para uma das pessoas do meu grupo acessar o meu Git e ver se ele conseguia acessar. E ele falou que ele conseguiu acessar normalmente na máquina dele. Por isso até que eu falei assim, puxa vida, eu não consegui fazer o vídeo aqui, testar o meu código, mas ele falou que na máquina dele ele conseguiu. Então, assim, aí acho que era até aquilo que você me falou depois, né? Porque eu queria saber o que tinha acontecido. Então, talvez eu teria que ter baixado novamente o programa na minha máquina, e aí talvez eu conseguisse fazer o teste. Só que tudo Uhum. isso, o meu equipamento é muito lento, e até a gente descobrir, né? Então, né, às vezes não consegue. Não, eu compreendo. Até pelo fato também do Visual Studio, ele é uma ideia pesada, a gente sabe disso, tá? E muitas vezes a conexão da ideia, né, com o GitHub até não vou falar que é complexo, mas pode gerar algum problema nesse meio do caminho. Então, outra dica que eu te dou, tenta logar no GitHub
via site mesmo. Você abre o navegador, né? Você vai digitar no GitHub, fazer o login. Lá dentro do teu repositório, você vai criar um repositório e vai colocar a pasta do teu projeto de forma manual. É uma alternativa. É que às vezes alguns alunos vão tentar, e provavelmente você deve ter feito isso, tentar ligar a IDE, né, o Visual Studio, com o GitHub. E nesse processo de ligar um com o outro, ele aparece uma janelinha de login e senha, que às vezes ela fica lá embaixo e a gente acaba não vendo muito, né? Porque você tem que efetuar um login. Então, às vezes é interessante fazer o quê? Pegar a pasta, né, do teu projeto e de forma manual abrir o navegador e jogar esses arquivos lá dentro, né? E aí eu consigo, se me mandando o link, eu consigo estar acessando os arquivos. Ou, em último caso, pega a pasta do projeto, compacta e me manda ela através de um OneDrive, Google Drive, né? É que o GitHub, ele serve como um repositório na nuvem. Então, assim, ele é um repositório de código, claro, mas ele também serve como da mesma forma que você faz no Google Drive, eu não sei se você tem, ou no OneDrive, você faz também no GitHub. Você pega a pastinha, solta lá, e teu projeto está criado lá, tá? Então, talvez, mesmo que teu sistema seja limitado, teu computador seja limitado, ao abrir o Visual Studio Code, né, o Visual Studio, no caso, tenta fazer pelo navegador. Acessa lá, GitHub, e joga a pastinha lá dentro. Você tentou fazer isso? Não, na verdade, assim, eu salvo no Git. Eu sei que os meus repositórios todos estão no Git. Então ele tá funcionando. Mas assim, você conecta com a tua ideia ou não? O Visual Não, Studio? é, assim, de tipo, assim, do visual, eu jogo lá pro Git, é isso? Para Porque fazer o tem duas. Isso. isso eu faço. Isso está funcionando. Ah, isso está funcionando. Só Ah, que não, assim, perfeito. professor, são várias agências, todas estavam funcionando. Aí foi na última que aconteceu assim, foi depois da queda de energia. Porque aí aconteceu aquilo que eu falei, né? Que eu não sei, parecia que um estava dentro do outro, e eu não sei o que Isso. aconteceu. Provavelmente com a queda, os arquivos eles não foram enviados completamente, entendeu? Então, essa conexão com o GitHub gerou um problema nos teus diretórios. Quando acontecer isso, e eu não sei nem se eu consegui te explicar isso na resposta, mas de qualquer maneira, o que você tem que fazer? Você cria um novo projeto, isso quando tiver estabilizado a energia e tudo mais, vai pegando arquivo por arquivo e vai remontando o teu projeto no Git. Isso é uma estratégia que evita que você tenha que mudar. Agora, se teu código, né, por algum motivo, perdeu esse código, aí realmente você tem que começar do zero, né, não tem o que fazer. Mas agora vamos imaginar que você está vendo os arquivinhos do código lá, mas só corrompeu o acesso ao GitHub. O que você faz? Você cria um projeto novo, devagarzinho você vai pegando, copiando código por código que você tem, e vai transformando ele num novo projeto, entendeu? Uhum. Você não tentou fazer isso? Não, eu tentei várias coisas, né? Porque assim, eu estou aprendendo agora. Então, assim, eu tentei pela IA e tudo que ela falava para fazer, eu fazia. Limpa, eu fazia tudo. Cortou tua voz. No finalzinho cortou tua voz. Tudo que assim, eu fui procurando, tentando resolver com a IA. Aí tudo que ela falava para fazer, eu fazia. Fazia Perfeito. o rebuild, e limpa aqui, limpa ali, várias coisas, só que não resolveu. Entendi. E Não, aí, tranquilo. assim, o que a pessoa do meu grupo fez, eu falei, olha, testa e vê se você consegue, porque eu não sei, o meu código está certo. Uhum. Não, Aí ele clonou, né? E aí ele falou, Miriam, aqui rodou normal, aqui está tudo errado.
na minha máquina mesmo. Mas aí agora eu comecei esse outro projeto, para seguir uma coisa. Entendi. O outro eu quero refazer, mas assim, eu quero, sei lá, por curiosidade, por, sei lá, que eu quero mesmo aprender, né? Então, mas é isso. Não, Eu perfeito. Eu entendi, eu compreendi. Então, provavelmente, pelo relato que você falou, agora deu para entender que se alguém conseguiu clonar o teu repositório, significa que no Git estava ok, estava certo, que era na tua máquina mesmo. Mais um motivo para quando acontecer isso, o que você tem que fazer? Vou te dar uma dica, se caso acontecer de novo, né? Mas pelo que você está falando, não teve mais problema. Mas você entra no diretório do teu computador, lá, você tem que procurar, provavelmente deve estar user, teu nome. Provavelmente você deve ver quando você cria, você clona o teu projeto, ele vai para um arquivo dentro do teu computador. Você vai localizar esse diretório, esse caminho, e deletar aquela pasta. Você deletando a pasta e começando e fazendo clone de novo no teu repositório, como assim ele conseguiu lá na casa dele, você ia conseguir aí também. O que não estava acontecendo, provavelmente, é que ele estava tentando jogar de novo, agora não sei se você estava tentando clonar ou não, o certo seria fazer um novo clone, e ele ia remontar todo o diretório dentro de uma pasta nova. Então, quando sim, acontecer isso, você vai lá, deleta aquela pasta defeituosa que está no teu PC e faz um clone de novo. Porque quando você me falou, eu fiquei imaginando que talvez ele repassou para o Git os erros, né? Porque foi corrompido os arquivos, mas não. Quer dizer, ele conseguiu sim, ele tinha a base já montada lá. O que você precisava ter feito então era ter deletado aquela pasta defeituosa que você estava no teu computador, com erros aí, na hora de... Provavelmente deve ter corrompido algum arquivo, né? E aí você remontava ele de novo, entendeu? entendi. Mas É, perfeito, eu acho que você está no caminho certo. O que você não conseguiu fazer, refazer. O que o que você não entender, né? Se você, foi o que eu falei, tira as dúvidas lá no correio, tira as dúvidas no fórum, que aí evita a entrega e essa entrega com algum tipo de problema, né? Porque lá aquele campinho de resposta que eu tenho para passar a nota de vocês, ali é um local para eu avaliar já, né? E não seria para tirar a dúvida. Acho que não foi teu caso, eu não sei se foi teu caso que eu até comentei, olha, tirar a dúvida no fórum, foi, né? foi. Foi. Mas não foi só o seu caso, não. Foi outros alunos também tiveram o mesmo problema e acabaram usando a própria entrega como tirar dúvida ali. E eu até tirei, até ajudei, mas de preferência tentar usar esses meios de comunicação, tá? Antes da gente tentar enviar. Mas eu vi o teu repositório e tirando aqueles problemas, estava ok, tá? Eu fiquei entre entregar ou entregar na recuperação, mas assim, eu prefiro justificar, falar, olha, deu errado, porque assim, eu prefiro entregar alguma coisa e dizer que, tipo, eu fui até lá, né, com as minhas dificuldades, do que não entregar. Mas é claro que a Sim. minha menção poderia ser melhor na recuperação, mas, enfim. Não, tranquilo. Para as próximas entregas, então, a gente vai fazendo dessa maneira que eu te falei. E não vai ter erro, não, tá? Eu não lembro que menção que você ficou nesse caso, mas Eu a fiquei, nota. mas tudo bem. Oi? Não entendi, desculpa. Cortou tua voz de novo. Eu fiquei, eu fiquei com R, mas tudo bem. Né, realmente eu não entreguei, né, o que era para entregar, então tudo bem. Na verdade, assim, a nota final de vocês, ela considera tudo, né? Não apenas uma entrega. Então, a gente não consegue analisar vocês com uma, duas entregas. É um total, né? Esse R não vai refletir na tua nota final, né? Ainda mais É, que os outros exercícios todos você está entregando, né? Que eu me lembro, você está, né? São tantos alunos, mas eu acredito que você não teve nenhum tipo de problema, né? Nas outras entregas. Então, fique tranquilo com relação a essa nota R, né? Isso aí
Vai ser uma nota perto de um monte de nota que você vai ter. É que a gente fica um pouco exigente demais quando tá mais velha, né, professor? Não, mas eu acho que assim, eu também sou assim, eu procuro sempre a perfeição, né? A gente quer, né, sempre ter a melhor nota, o melhor desempenho, mas um processo de aprendizado, eu até que falo com meus alunos aqui, eu tenho bastante aluno, inclusive no presencial, são etapas, né? Tem hora que a gente entrega o negócio que é satisfatório, tem hora que não entrega, mas no final, se a gente somar tudo, colocar numa balança, o nosso rendimento, né? Um aluno que empenha, né? Também tem aluno que não empenha, acaba entregando e ali vai caminhando com aquelas entregas mais ou menos, né? Mas agora no final das contas, você vai ver se realmente o teu desempenho é satisfatório ou não, mas não ficar com o olhar apenas numa nota ou numa atividade, né? Isso não reflete o que você realmente aprendeu no curso, de forma alguma, né? Principalmente o TCC, né? Vocês devem estar empenhados no TCC, vocês vão perceber que vocês vão sentir a qualidade do curso, se vocês realmente aproveitaram o curso, quando vocês entregarem o projeto final, né? Que tem um valor, um peso maior, né? Porque esse é a cereja do bolo que a gente fala, que é você entregar aquele sistema funcionando, com todos os recursos aplicados e tudo mais. Nem sempre chega, né, na mil maravilhas, né? Mas pelo menos se vocês conseguirem aplicar o que foi estudado, tá excelente, né? É. Com relação ao TCC, tá tudo ok? Ah, tá tudo ok, só é corrido, né, professor? É muito assim, é puxado, né? É, é que assim, a gente não tem um horário que todo mundo, a distância também não consegue se reunir, né? Então, nem todo mundo tem. É, é complicado, mas assim, a questão de reunir o mesmo turma, uns se empenham mais, outros menos, mas assim, É. tá indo. Ah, legal. Bacana. E qual que é a ideia de vocês? É, a gente está fazendo um projeto para pessoas neurodivergentes, um aplicativo para neurodivergentes, né? Mas Ah, que assim, a legal. ideia, a ideia é bacana, né? Então, aí eu estou fazendo um curso aqui em paralelo de Figma, né, para fazer o front e tal, Uhum. e aí cada um fazendo uma parte, mas a gente acha que está tendo um bom entrosamento. Ah, bacana. Sabe o que eu ia te falar também, aproveitando que você está aqui e está sendo gravado, que alguém pode, né, escutar também a reunião, é que nessa atividade, eu estava tentando te dizer ali, mas o microfone estava terrível. Na atividade de temperatura mínima e máxima, você chegou a fazer ou não? Eu fiz. Fez. Você chegou a ver o resultado na tela que apareceu? Você prestou atenção no mínimo, no máximo ou não? Sim. Sim. Você chegou a verificar, por exemplo, se o mínimo e máximo estava diferente ou eles estavam iguais, os valores? Eu fiz assim, eu fiz um primeiro teste, saiu estranho porque o meu mínimo, a temperatura mínima, ela saiu maior do que a máxima. Então, inverteu. Mas, assim, eu identifiquei que, quando eu puxei lá chama isso? Do É, HPI? é, é, lá, tá, né? Na videoaula, ele mudou, do. Tá cortando a tua voz de novo para mim aqui. Tá, aí eu mudei, né? O meu estava como int, aí eu mudei, aí ficou o mesmo valor. Só que como eu testei uma cidade só, então assim, Cortou de novo a tua voz para mim. como eu tinha colocado int ao invés Aham. de double, é, eu imaginei meu. Hein? Eu fiz o teste primeiro dado a mínima, pô, mas uma coisa, ruim, é, Aham. né? Então acho que por isso talvez, não sei se alguém falou, mas
tenha dado errado. Quem É, fez o ajuste. certo. Um dos alunos, né, me apontou que estava com problema. No Ah, mínimo e no máximo estavam iguais. É esse que foi relatado o problema para mim. E pelo fato de estar igual, aí eu comecei a investigar um pouco melhor o código do professor Tiago e eu notei que ele estava hum, usando um endereço, né, que ele pega é como se ele pegasse a fotografia real, daquele momento real. Então, quando você tenta trazer a temperatura mínima e máxima, se não houver nenhum tipo de atualização, que é uma temperatura momentânea, ele vai te trazer um mínimo e máximo com valores iguais. Então, ele vai ficar igualzinho assim. Outro problema que eu vi também é com relação a. Deixa eu até dar uma olhada aqui, não é longitude, latitude. É uma outra informação com relação. Deixa eu ver aqui. Que aí já vou falar para você e depois eu vou comentar que eu vou passar um trecho de código para vocês no fórum, que eu acho que é interessante depois vocês manterem ele, que é a correção aí que vai dar. É sunrise, eu acho. Pôr do sol, algum detalhezinho desse. O que está acontecendo pôr aí? do Tânia? sol, Pode né? falar. Não, pôr e nascer do sol, né? Nascer, Perfeito. É esse mesmo, são os dois, né? Sunrise e sunset, exatamente. Esses dois, eles também estão com. Se você notar na hora que você rodar, provavelmente o teu vai dar problema também. A data, ó, as informações que vão aparecer do horário tá errado. Mas assim, o que que acontece? Eu até expliquei para o aluno que me enviou, para a aluna que me enviou a dúvida, que o objetivo dessa agenda seria uma consulta API, né? E claramente que funcionou, quer dizer, ele vai lá, pega as informações e ele mostra isso na tela. Tá trazendo as informações. Porém, o local que é buscado dentro da API, ele vai tirar uma fotografia do momento real, então não dá uma previsão assertiva, né? Então você tem uma inconsistência nos valores que aparecem ali na tela para você, principalmente com relação à temperatura máxima e mínima. Mas eu até falei, né, que isso não está errado, quer dizer, foi cumprido o objetivo, que era acessar a API e trazer as informações. Essa que era a ideia da sim, aula do Thiago. Só que, se a gente for fazer um TCC que envolva essa API para trazer um dado mais real, né, aí a gente precisa modificar aquele código que é uma coisa um pouco mais complexa do que foi colocado em aula, na videoaula, tá? Mas mesmo assim, eu vou disponibilizar esse código para vocês depois no fórum, que se caso alguém precisar dessa API para fazer o TCC, ele vai estar ali contendo todos os comentários e a estrutura que precisa fazer. É bem complexo, inclusive, porque tem alguns cálculos, você vai bater na API lá e vai ter que fazer, então assim, não é uma coisa tão tranquila. Mas para corrigir, né, esse bug, essa falhinha que tem, é só com esse código que eu vou passar para vocês no fórum, tá bom? Então, se você sim. entregou a atividade, mesmo que o resultado não tenha sido o real, vamos dizer assim, está 100% correto, tá? É mais Você, para a gente ver como funciona. isso. Seria mais para ver a questão do acesso à API, não tanto com o resultado correto, assim, que vai acontecer na tela. Eu peguei o código do professor Tiago e analisei, e de fato, o fato de estar acessando uma API, uma outro tipo de API, né? Na verdade é o mesmo API, só que é um local diferente. Ele dá essa inconsistência nos dados, tá? Mas nada que fere aí a ideia de acessar uma API, um web service. A ideia é a mesma, o programa ele vai fazer isso, só que não traz a realidade, vamos dizer assim. Então, se vocês quiserem utilizar no TCC, é só usar meu código que eu vou disponibilizar no fórum, tá? E mesmo o vento, né, professor? Porque o vento ele é medido em nós, né? Ali eu não, ele É, também.
se a gente for analisar, né, dependendo da API, primeiro, antes da gente acessar uma API, por exemplo, é legal que vocês conheçam essa API. Tipo assim, ó, vou lá no navegador, coloco o endereço da API, só que você tem que colocar aquele key, né, aquela chave. Você deve ter gerado aquela chavinha também, né? Uhum. E aí você, no navegador, ele te traz um JSON, que é um formato onde ele traz tudo que a API te retorna. E ali dentro daquela API, na hora que você olha no navegador, aí você entende melhor o que tem lá, né? E aí você vê a questão de unidade, né? Porque pode trazer em unidades diferentes e tudo mais. Então, se a gente for adaptar para a realidade, sei lá, brasileira, né? Depende do país que você esteja, algumas adaptações vão ter que ser feitas. E é por Certo. isso que eu refiz esse código colocando essas adaptações, tá? Então, assim, ele é bem complexo, o código, porém ele vai funcionar. Agora, para entregar, você já entregou ou não? Já, eu já Ah, então, entreguei. perfeito. Não precisa nem... Funcionou, né? Não deu erro. Não, não. Perfeito. Mesmo que as É, informações estão inconsistentes, tá certo, tá? a única coisa que assim, que eu verifiquei mesmo, as informações, elas realmente são inconsistentes, né, né, mas agora eu entendi também que não é daqui, que tem diferença, por ser fora, eles devem medir de outra forma, não sei, mas o ventos, né, que é medida em nós, aqui a mínima estava como int, lá quando a gente puxa da API está como int, a gente tem que trocar para duplo, senão ela pode acontecer de ficar a mínima, ficar maior do que a máxima, o que é errado, né, Uhum. mas, mas aí, assim, no meu eu fiz o ajuste só do int para double, né, e Perfeito, perfeito. não, né, é o que outra pessoa também percebeu, que ficou a mesmo valor, né, não deveria. Não, perfeito. Se eu não me engano, foi a Margarida, a aluna que me mandou essa dúvida, e eu ajudei ela colocando o código, e provavelmente no TCC dela ela deve usar isso para alguma coisa. Então, assim, de qualquer forma, como foi uma dúvida de um aluno, mesmo assim eu vou disponibilizar esse arquivo, e se vocês tiverem interesse, né, igual você comentou de querer aprender e tudo mais, vocês podem dar uma olhada no código que eu disponibilizar lá, tá bom? Mas com Professora, relação à consistência, não tem problema. Pode falar. descrição, ela está em inglês, né? Ela Tá. poderia também vir em português, né? Já que se a gente está usando aqui, né? Por que não? É, sabe o que acontece? Os web services, no gerais, por exemplo, quando você... Não são todos, né? Mas a maioria são. A maioria, se a gente for falar, a maioria é pago. Então, por exemplo, é um recurso que você está usando de um outro sistema externo. Então, por exemplo, um exemplo é o tempo. Se eu quero montar um website que vou informar o tempo no Brasil, blá, 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 tem APIs que te trazem já com valores mais refinados, onde eu não tenho que fazer tanto processo de conversão, de cálculo, mas você tem que pagar. Cada acesso Uhum. você está pagando isso. Como é uma aula explicativa, o professor Tiago provavelmente optou por usar essa API livre, né, que ele te traz as informações. Isso não quer dizer que essas informações, né, de fato, na realidade, e inclusive as conversões que você até comentou na relação ao vento e tudo mais, você tem que sempre adaptar. Agora, se a gente fosse fazer um sistema real, de fato, aí a gente teria que pagar uma API, e cada vez que a gente for lá buscar uma informação, a gente está pagando por isso. Então, para ter uma chave, igual vocês criaram para essa atividade, foi de graça. Você foi lá, criou a chave, mas também tem a versão paga, onde ele vai te ajudar um pouco melhor, entendeu? Essa é a realidade. Entendi. Mas Mais para a gente funciona, então, né? é, entender o que é um JSON, entender o que é um web service, entender o que é uma API. Basicamente, essa agenda foi para isso. Certo, Certinho? certinho. Você tem alguma outra dúvida, alguma coisa? Não, Tranquilo? tranquilo, professor. Então, perfeito. Então, eu vou encerrar a reunião, né? Eu acho que eu cheguei a dar uma geral aí,
tirando as tuas dúvidas, a gente já deu uma geral na agenda, né? Mas, de qualquer forma, deixo avisado que eu vou deixar esse arquivo disponibilizado no fórum para vocês. Tá bom? Ah, legal, E precisando professor. de mim, manda no Correio Tech, manda no fórum, que eu vou ajudando você. Tá bom? Legal, professor. Obrigada. Nada. Então tá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.